Muito bem, gente, chegamos para mais um momento de reflexão e você que não deixou o seu dedão no like aqui embaixo, aqui ó, dedo no like porque você valida o nosso trabalho, seu like é como se dissesse para Deus assim, Deus, fala comigo, eu autorizo o senhor a falar comigo, só o dedão no like para nos valorizar, prestigiar o nosso canal, abençoa a nossa vida, se não é inscrito, se inscreva no canal agora e abençoe, porque agora eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, chega agora, gotas da palavra, ou melhor, momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão. Mas uma palavra de Deus de orientação, de direção, de ajuste, de ajuda à sua vida. Olha, eu quero falar uma coisa profeticamente. Eu quero profetizar que quando acabar essa ministração de hoje, principalmente a história de hoje, você vai agradecer muito a Deus, porque tem coisas acontecendo na sua vida que você não tinha noção. E essa palavra vai trazer uma revelação que vai te trazer a noção do que está acontecendo, vai te revelar de coisas que aconteceram e do que está acontecendo na sua vida. Então hoje, no momento de reflexão de hoje, eu trago uma ilustração intitulada como O Falcão e o Cálice. Conta-se a história de que certa manhã, uma lenda contada, que o guerreiro mongol Gengis Khan e sua corte saíram para caçar. Enquanto seus companheiros levavam flechas e arco, Gengis Khan carregava seu falcão favorito no braço. Um falcão que era o melhor e mais preciso do que qualquer flecha, pois podia subir ao céu e ver tudo aquilo que o ser humano não conseguia ver. Entretanto, apesar de todo o entusiasmo do grupo, não conseguiram encontrar nada. Decepcionado, Gengis Khan voltou para o seu acampamento, mas para não descarregar sua frustração em seus companheiros, ele separou-se da equipe, da comitiva, e resolveu caminhar um pouco sozinho. Ele tinha permanecido na floresta mais tempo que o esperado. Gengis Khan estava cansado, estava com sede. Por causa do calor do verão, os riachos estavam secos, não conseguia encontrar nada para beber. Até que, enfim, ele avistou um fio de água descendo de um rochedo à sua frente. Na mesma hora, retirou o falcão do seu braço, pegou um pequeno cálice de prata que sempre carregava consigo, demorou um longo tempo para enchê-lo, e quando estava prestes a levar aos lábios, o falcão levantou o voo e arrancou o copo das suas mãos, atirando-o para longe. Gengis Khan ficou furioso, mas era seu animal favorito. Talvez estivesse também com sede, pensou ele, e por isso apanhou o cálice. Gengis Khan então perdoou o animal e pegou o cálice que estava no chão, limpou da poeira e tornou a enchê-lo. Após outro tanto de tempo, com sede, e a sede aumentando cada vez mais, e com um cálice que já estava pela metade de água, o falcão de novo atacou, derramando o líquido que estava no cálice de Gengis Khan. Gengis Khan adorava o seu animal, mas sabia que não podia deixar-se. Desesperadamente ele olhou para aquele animal
e não podia deixar que o animal te desrespeitasse em nenhuma circunstância, já que alguém podia estar assistindo a cena de longe. E mais tarde contaria aos seus guerreiros que um grande conquistador era capaz, ou melhor, era incapaz de domar uma simples ave. Desta vez, Gengis Khan tirou a espada, pegou o cálice e recomeçou a enchê-lo mais uma vez, mantendo o olho na fonte e outro no falcão. Assim que viu ter água suficiente para beber, e quando estava pronto para beber aquela água, o falcão de novo levantou o voo e veio em sua direção. Gengis Khan, em um golpe certeiro, atravessou o peito do seu falcão favorito, matando-o. Retomou o trabalho de encher o cálice, mas o fio da água havia secado. Decidido a beber, de qualquer maneira subiu no rochedo em busca da fonte. Para a sua surpresa, havia realmente uma poça de água e no meio dela estava morta uma das serpentes mais venenosas daquela região. Ou seja, se Gengis Khan tivesse bebido a água, já não estaria mais no mundo dos vivos. Gengis Khan voltou ao acampamento com o falcão morto em seus braços. Mandou fazer uma reprodução em ouro da ave e gravou em uma das asas: mesmo quando um amigo faz algo que você não goste, ele continua sendo o seu amigo. Na outra asa, ele colocou outra frase dizendo: qualquer ação motivada pela fúria é uma ação condenada ao fracasso. Por fim, nem sempre o que parece ser realmente é. Meus amados, por mais uma vez, eu tenho a honra de poder falar algumas coisas que o Espírito Santo conduz ao meu coração para falar com vocês. E na nossa reflexão de hoje, na nossa meditação de hoje, através dessa história, hoje eu quero falar de uma coisa que é um benefício de Deus, uma bênção de Deus nas nossas vidas. Uma coisa chamada livramento, e outra que nem sempre aquilo que achamos que é de verdade pode ser. Eu quero falar sobre isso hoje. Às vezes, Deus trabalha na nossa vida de uma forma que a gente não entende. Deus trabalha cuidando da nossa vida porque Ele nos ama. E às vezes Deus está querendo dar algum tipo de livramento e a gente não compreende. Existem certas coisas na vida que dão errado, ou que não acontece, e a gente acha assim: ah, Deus me abandonou. Ah, Deus me esqueceu. Ah, Deus não gosta mais de mim. Ah, Deus está pesando a mão em mim. Ah, Deus não quer atender meu pedido. Deus não me ama mais. Por quê? Porque não aconteceu o que eu queria. Porque não aconteceu do jeito que eu queria. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que a sua vida seja do jeito que você quer ou do jeito que Deus quer? Tem muita gente sofrendo nessa terra porque tem levado a vida do seu jeito. E às vezes até diz: não, eu estou vivendo do jeito que Deus quer, mas quando é para viver o que Deus quer, na verdade não aceita e faz do seu jeito. Faz os seus próprios caminhos. A palavra de Deus diz que do coração do homem são os planos,
mas a resposta certa vem da boca de Deus. E às vezes a resposta da boca de Deus para a minha vida e para a sua vida é simplesmente um não. Um não quer dizer, eu tenho um propósito maior com você. E livramento é isso. Sobre livramento que eu queria falar e estou falando, existem situações que Deus está trazendo para você como livramento. Sabe, aquele relacionamento que você tanto chora por ele, mas não dá certo, e você diz, por quê? Por que Deus está deixando isso? Porque talvez Deus está te dando um livramento. Deus está tirando alguém da sua vida que talvez, em vez de te ajudar, pode destruir a sua vida, pode acabar com o seu ministério, pode acabar com a sua saúde, pode acabar com tudo que você tem. Talvez você está se envolvendo num relacionamento destrutivo, está se envolvendo com uma amizade, com um namoro, com uma pessoa que aparentemente pode ser uma bênção para a sua vida, mas Deus já sabe que não é. E às vezes Deus faz de tudo para tirar da sua vida, para te dar livramento. Por exemplo, tem uma história que a gente conta, né, lá do louvor da Andréa Fonte, que chama Benedita e o Colírio, que a Benedita apareceu um domingo na igreja diferenciada, com um jovem e tal, aquele jovem bonito, aquele jovem simpático, aquele jovem, sabe? E o pastor já olhou para a Benedita e falou, que é isso, Benedita? Ele falou assim, pastor, você aqui é meu príncipe. Olha, pastor, ele é o colírio dos meus olhos. O pastor falou, cuidado, Benedita, colírio para os olhos. É, pastor, colírio para os meus olhos. E o irmão lá começou, sabe, melhorar, tal, aí batizou, aí pá, começou a botar a vidinha aparecendo aí, tomando ceia, aquela coisa toda. Aí vou casar com o pastor Benedito, você vai casar com ele, Benedita? Benedita, vou casar, pastor, é meu colírio, é meu colírio. E foi passando o seu tempo, a Benedita casa com o colírio, tal, e o pastor dizendo, Benedita, 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 e passou. Depois do casamento, o colírio começou a mudar. O colírio começou a deixar de ir para a igreja, começou a começar a beber, começou a usar coisas erradas, até um domingo que a Benedita, então, aparece na igreja com o olho roxo. E quando ela para diante do pastor, o pastor diz, Benedita, o que foi esse olho roxo aí, Benedita? Ela falou assim, pastor, foi o colírio me bateu. Então, às vezes Deus está te dando livramento, sabe, de algo que você não está entendendo, mas você quer insistir em coisas que Deus não está. Você para entender que tem certas coisas que, se não está dando certo, não é para você insistir. Tem coisas que é para insistir. Por exemplo, pastor, como é que eu vou insistir em coisas que é para insistir e saber que coisas que eu não tenho que insistir? Simples. Tudo aquilo que te tira do altar de Deus, você não precisa nem insistir, na verdade você não devia estar envolvido com isso. Se você está envolvido com amizade, com relacionamento, se você está envolvido com uma empresa, com um negócio que tem te afastado de Deus e está dando errado, é porque Deus quer que dê errado mesmo para você, porque o seu lugar é na presença de Deus. Vai dar errado. E não vai dar só errado porque Deus quer na presença, vai dar errado porque você está errado. Você é servo do Senhor. Então a gente tem que entender que Deus tem suas formas de escrever e a gente tem que aceitar. Porque não de Deus, às vezes, é o melhor para a nossa vida. O problema é que nem todo mundo está pronto para ouvir não. Todo mundo quer ouvir sim. Tipo, vou pegar aqui para você entender, o pai do filho pródigo. O filho pródigo pegou, dizendo assim, pai, eu quero minha herança, eu quero minha herança. O pai dele disse não para ele. O pai dele disse sim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Raciocina comigo. O pai do filho pródigo disse sim. Aí você fala, mas era pai, podia dizer não. Deixa eu te perguntar, o não ia adiantar alguma coisa? O filho pródigo ia dar um jeito de poder ter a herança e sair fora, porque ele estava no coração já. O coração dele já queria aquilo. E tem coisas que quando está dentro do seu coração, o pastor, o seu pai, sua mãe, seu conselheiro, seu líder, seu chefe, seja lá quem for, você está decidido a fazer isso. Você quer fazer uma coisa mesmo sabendo a resposta do seu pastor, mesmo sabendo a resposta dos seus pais. Você está pegando, antecipando uma coisa que não devia. Você está antecipando, você está atrasando a sua vida.
Se você tem um líder, você tem um pastor, você tem uma liderança, você tem um seu chefe, e você sabe qual a resposta dele diante daquilo que você vai fazer, mas você vai fazer porque você acha que é o certo, você está tirando as coisas da mão de Deus e colocando o seu jeito. Porque não adianta você obedecer o seu líder, obedecer o seu pai, obedecer o seu chefe pela metade. Obedecer naquilo que você quer, obedecer naquilo que te convém. Mas quando o seu chefe, o seu líder diz, não faça isso não, porque o melhor para você não é você é não. Sabe, você quer fazer uma coisa, você está decidida a fazer uma coisa, você está decidido a fazer uma coisa, mas você sabe que não é para fazer. Ou então você diz, não, eu mando a minha vida, pastor, eu mando a minha vida, chefe, eu mando a minha vida, líder, vou fazer do meu jeito, vai fazer. É que nem um filho pródigo, eu vou fazer. E o pai disse, então você quer fazer, faça por sua conta e risco. Eu te pergunto, deu certo? O que o filho pródigo fez, deu certo para a vida dele? Se ele procura o conselho, ele estava decidido e pronto. Assim como você às vezes está decidido. Mas se ele procura o conselho do seu pastor, se ele procura o conselho do seu pai, você acha que o pai ia dizer, filho, é o melhor que você vai fazer, pegar a herança e ir embora? O pai ia dizer, não, filho, ainda não está no seu tempo de ir embora. Fica comigo, me ajuda aqui. Quem sabe o pai do filho pródigo dizendo com ele assim, daqui a pouco você vai casar, ter uma esposa, você vai pegar a sua herança, vai ficar aqui com seus filhos, sua esposa, aqui tudo aqui é seu, filho. Mas o filho estava decidido na sua razão, e tem gente assim, está sofrendo porque tomou decisão sem direção. Porque o pastor só serve, a voz do meu pai só serve, a voz do meu líder só serve para aquilo que, quando ele fala, aquilo que agrada o meu coração. Agora, quando não agrada o meu coração, não serve. E você acaba indo na maldição. Pastor, o que isso tem a ver com a história do falcão? O falcão estava sendo usado por Deus para poder dar livramento. Teu pastor, teu pai, tua liderança está querendo ser usado, está sendo usado por Deus para te trazer livramento e você não está percebendo. Sabe por quê? Porque Deus te ama muito. Porque Deus te ama tanto, você é uma preciosidade para Deus e Deus tem uma obra grande na sua vida. Porque você não vê como Deus vê. Você vê como Samuel viu os irmãos de Davi, dizendo, vai, esses caras aqui bom aqui. E Deus falou, Samuel, não, Samuel, não é como você vê não. Você está querendo ungir o primeiro da casa de Jessé. Samuel, você não vê como eu vejo. O cara que eu vou levantar para rei de Israel não está aí nesse meio não, está lá no pasto. É Deus dizendo assim, você vê agora, eu vejo amanhã. Então aceite o não do seu líder. Aceite o não do seu pai. Aceite o não do seu Deus, porque Deus usa seu pai, Deus usa seu líder, Deus usa seu esposo, Deus usa sua esposa. Sabe? Talvez você está querendo beber um cálice venenoso. E Deus está usando alguém para dizer, não faça não, senão você vai estragar, vai queimar a largada. A maior prova disso, eu me lembro da Bíblia Sagrada. Deixa eu trazer a Bíblia Sagrada para dizer que eu não estou inventando historinha. A própria Bíblia Sagrada traz uma prova disso. Quando Jesus chegava na cidade de Gadara, chegou na cidade de Gadara, ele encontrou ali o endemoniado gadareno, como a gente conhece, a história bíblica, o cidadão de Gadara que era possesso, com uma legião de demônios, cerca de 6.000 demônios dentro dele. Os demônios disseram, o que você veio fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? Que temos nós contigo? Jesus perguntou, quantos são aí? Somos legião, somos muito. E os demônios disseram assim, a gente sabe o que você vai fazer. Só não manda a gente para o inferno de volta. Deixa a gente entrar naqueles porcos ali. E Jesus disse, pode entrar nos porcos, vai, sai. E 6.000 demônios saíram daqueles homens e foram para os porcos. E os porcos se alvoroçaram e começaram a cair do penhasco e morreram todos. Por que isso aconteceu? Porque a função do diabo é essa, é destruir. A função do diabo é essa, é levar a morte. E quando aquele diabo sai da vida daquele homem, é aqui que eu quero chegar. Aquele homem é limpo, depois de banho tomado, barba feita, transformado. Aquele homem olha para Jesus e diz assim, Senhor Jesus, agora que eu estou limpo, que eu estou purificado, que eu estou sem demônio,
Deixa eu entrar no seu barco. Agora estava entrando no barco de Jesus. Você, agora eu vou seguir o Senhor, vou no seu barco, vou ficar com o Senhor, vou ser seu discípulo aqui do seu lado, eu vou estar com o Senhor. Calcula comigo, não seria melhor, pensando nós humanamente, a melhor situação para aquele homem? Os demônios saíram dele, estava limpo, estava liberto, estava renovado. E a melhor coisa é você poder dizer, não, a melhor coisa agora é ele estar do lado de Jesus, andando com Jesus, colado no pé de Jesus. Não é não? Humanamente analisando, você vai dizer, isso é o melhor lugar, é ele estar junto com Jesus. Esse cara tinha demônio, gente. Você sai perto de Jesus, vai pro demônio e vai voltar nele. Mas só que Jesus tinha uma obra na vida daquele homem. E quando ele colocou o pé no barco de Jesus, disse não. Ele disse, eu quero. Jesus disse não. Eu quero. Jesus disse não. Você está pronto para ouvir o não do Senhor? Porque não também é resposta de Deus. No não, Deus tem propósito e projeto na sua vida. O não para esse relacionamento. O não para esse negócio que você quer fazer, para essa decisão que você está querendo tomar. O não de quem te lidera. O não de quem te liberta. Pode ser o não que vai trazer a mudança da sua vida. Porque quando Jesus disse para aquele homem não, aquele homem podia ficar magoado e falar, demônios, voltem todos para mim, porque Jesus não me quer. Aquele homem podia fazer isso, porque é o que muita gente faz. Se ouve o não, a pessoa chama o demônio todo de volta para ela. Ah, já que não quer, eu vou ficar com os demônios, ficar com o capeta, porque tem gente que é assim. Eu sei que talvez não é o seu caso, mas só para a gente concluir a nossa reflexão de hoje. Jesus disse para aquele homem, não, você vai ficar aqui na sua cidade, sabe por quê? Porque eu tenho uma estratégia com você aqui nessa cidade. Eu não posso entrar nessa cidade porque é um costume de vocês. Mas você é cidadão. Então você vai pregar, anunciar para as pessoas o que o Senhor, Deus, fez na sua vida. O não tinha propósito. O não era tempo de Deus. Pastor, não estou entendendo nada. Deus tem um controle da sua vida nas mãos dele. E às vezes Deus quer usar, vou repetir mais uma vez, ser redundante na palavra. Deus está usando o seu pastor e você não está ouvindo. Deus está usando o seu pai e você não está vendo. Deus está me usando e você não está ouvindo, porque você quer sim. O sim para o filho pródigo causou destruição na vida dele. O não para o gadareno trouxe uma transformação na vida dele. Você quer destruição ou transformação? Às vezes o sim para o que você quer pode ser destrutivo, mas também o não pode ser construtivo. O sim do filho pródigo levou ele à prostituição, à bebedeira, a perder toda a sua herança, a todo o seu direito e querer ser um empregado do seu pai. O não do filho pródigo tornou ele um líder de multidão na cidade de Gadara, na região da Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades daquela região. Ele se tornou líder e diz a história bíblica, a palavra de Deus, que Jesus, uma vez, ele retorna àquela região de novo, onde ele não podia nem ter pregado o evangelho, mas ele retorna àquela região, e quando ele retorna àquela região, lá estava o gadareno, com uma multidão de pessoas esperando a vinda de Jesus, para ouvi-lo sobre os milagres que ele fazia. Quando Deus diz não, ele está construindo coisas em você. Então, no nome de Jesus, deixa Deus construir a sua vida do seu jeito. Ou melhor, do jeito dele, não do seu jeito. Receba essa palavra hoje, porque Deus tem uma obra na sua vida tão grande e o diabo quer destruir a sua vida. O diabo quer destruir a sua casa. Sabe, tem hora que Deus está falando para você calar com o seu filho e você está falando. Tem hora que Deus fala para você calar com o seu marido e você está falando, discutindo e brigando. Tem hora que Deus manda você calar com a sua esposa e você quer ter a razão porque está na razão e você quer falar sempre. Tem hora que Deus fala para você e você não está entendendo. E hoje Deus está falando contigo em particular. Tem coisas, filho e filha, que eu estou te dando livramento. E livramento porque eu te amo. Você está chorando pelo canto porque algo não aconteceu. Fica tranquila, porque se for de Deus vai acontecer, e se não for, não vai acontecer. E mesmo que não acontecer, glorificamos a Deus.
Eu ouvi ontem uma moça, eu não sei se eu tenho esse testemunho aqui contado aqui, eu acho que eu vou passar esse testemunho aqui. Uma moça que contou para mim ontem assim: pastor, eu achei lindo, não sei se ela está me ouvindo hoje, ela sabe, eu falei para ela, eu achei lindo. Ela disse assim: pastor, eu fiz uma oferta, porque eu preciso passar num concurso aqui na minha cidade. E eu fiz uma oferta de fé, pastor, para passar nesse concurso. Porque eu preciso aumentar minha renda, eu preciso, é benefício para mim, tal. Eu falei: puxa, que legal, ela fez oferta para poder. Só que ela disse assim: eu achei lindo isso aqui, e você deve ser assim. Falei: pastor, mas está na mão de Deus. Se for de Deus esse concurso para minha vida, se esse concurso não vai me atrapalhar na obra de Deus, se esse concurso não vai me tirar da presença de Deus, que dê certo. Agora, se não for, mesmo que eu tenha dado oferta, eu quero que dê errado. Isso é viver sobre a vontade de Deus. Não é porque deu errado que Deus não está, não é porque deu certo que Deus está. O errado não quer simbolizar que Deus não está. O errado às vezes é Deus estando, e o certo, às vezes, que o diabo prepara é Deus não estando. E ela disse assim: pastor, que se cumpra a vontade de Deus, mesmo dando uma oferta para Deus fazer. Mas se Deus não fazer, essa oferta é para Deus me dar livramento. Isso é mente de quem é inteligente no Evangelho. Se a porta abriu, Ele é Deus. E se não se abriu, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Deus não muda por aquilo que Ele não faz ou que Ele faz. Deus é Deus e pronto. O que tem que mudar é você entender e aceitar que você viva a vontade de Deus, porque na vontade de Deus tudo é pleno, tudo é perfeito. Então, no nome de Jesus, receba essa palavra na tua alma hoje, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando do teu filho. Mesmo que pareça, ou que você ache que Deus não está fazendo, mesmo que você esteja achando agora que Deus não está, que Deus não está, mesmo que você diga: pastor, está tudo falindo, pastor, casamento está falindo, empresa está falindo, relacionamento está falindo, ministério está falindo, pastor, cadê Deus? Cadê Deus? Não se desespere. Deus sempre vai estar no altar te esperando, como o pai do filho pródigo. Se você fez aquilo que era a tua vontade e viu que deu errado, faça como o filho pródigo. Se arrependa e volta para o altar. Se arrependa, porque Deus vai estar como o pai do filho pródigo, de braço aberto, esperando você. Ele vai estar como o pai do filho pródigo, dizendo assim: estou aqui, filho, preparando roupa para você, preparando anel para você, preparando sandália para os seus pés, porque Ele te ama. O que você não pode é insistir no erro. O que você não pode é insistir nesse sofrimento. Mas o que você precisa é ouvir a voz de Deus que fala contigo na tua alma hoje. Deus separou esse momento, essa palavra, esse dia para falar com você de forma poderosa. Então permita ser essa palavra, a voz de Deus, a resposta que você queria. Se você está ouvindo não, glória a Deus. Se você está ouvindo não, aleluia. Porque Deus tem um propósito nesse não. Deus tem um propósito nesse tempo. Deus tem um propósito nessa sua lágrima. Você está me ouvindo e chorando. Você queria que Ele voltasse, Ele não voltou. Você queria que Ele entrasse, Ele não entrou. Você queria que se abrisse, mas não abriu. Então Deus seja louvado, porque em tudo nós damos glórias a Deus. Aleluia, pega essa palavra para tua alma hoje. Alegra teu coração no teu Senhor. Deus está trabalhando a teu favor. Deus está movendo os céus para te honrar. Não acabou, não acabou. Você vai se alegrar hoje. O choro vem, mas amanhã tem alegria. O que semeia em lágrima cegará com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará consigo, trazendo seus molhos de alegria. Fica tranquilo, o não de hoje, o choro de hoje pode ser a alegria de amanhã. Então obedeça a teu líder, obedeça a teu pai, obedeça a teus liderados, obedeça a teu pastor. Ele é quem? Ele é voz de Deus, ele é boca de Deus para poder trazer o melhor para a sua vida. Não diga que ele não entende, não diga que ele não acha, ele sabe o melhor para você. Receba essa palavra desse humilde servo, dessa voz de Deus, que quer dizer: Deus está falando com você para abençoar a sua vida. Esse é um momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Espero que o seu espírito esteja invadido por Deus agora, porque em tudo Deus está. No contrato que se fez e não se fez, Ele está. Na porta que se abriu e não se abriu, Ele está. No não também Deus está.
No não, Deus está. Se você quer ouvir ministrações como essa que você acabou de ouvir, é só você baixar o aplicativo Rádio Pleno Louvor na Play Store. Ao baixar o nosso aplicativo lá na Play Store, você vai no menu do aplicativo e no menu do aplicativo tem lá entrar no grupo e você entra no nosso grupo e fica lá. Não é um grupo de bate-papos, apenas um grupo de recebido, onde diariamente no término da programação eu envio para você gratuitamente ministrações como a que você acabou de ouvir agora e também links para você ouvir o nosso culto e nossas lives. Que Deus o abençoe poderosamente, que Deus seja contigo grandiosamente. Até uma próxima. Graça e paz. Shalom.